Shalom Adonai. Hoje nós temos aula dentro da proposta de curso que nós estamos desenvolvendo de teologia avançada, mas num pré-aquecimento aqui de assuntos que vamos discorrer e vamos tratar daqui a pouco, eu estou tirando um tempo para gravar esta prévia para vocês que estão aí sempre participando do nosso canal. Hoje iremos falar um pouco aqui de mito e pré-história, tá? Quando nós começamos a pensar e discorrer sobre o assunto, tema, mito, surgem-nos algumas perguntas, algumas questões, oriundas às vezes até de interlocuções e de pressuposições que construímos, formatadas em pensamentos, em ideias, ideologias, cosmologias de outrens. E aí vamos formando nossas posições e nossos pressupostos conhecimentos sobre o assunto a partir do que ouvimos e em algum momento absorvemos neste ouvir e ler sobre o assunto. Mas, na verdade, quando vai se estudar a história e vai se estudar o contexto pré-histórico, não é? Na divisão da história, do estudo da história, aí entramos no mito. E aí vamos ver que o mito, ele é o quê? É, primeiramente, primeiro ponto e conceito histórico para mito, uma história fantástica de transmissão, muitas das vezes, em grande parte, em a maioria das vezes, não é? Podemos até colocar, de manifestação e transmissão oral, cujo protagonista vão ser os deuses e semideuses que são construídos de uma forma muitas vezes ficciosa e que são seres dentro dessa proposta mitológica sobrenaturais, heróis, não é? Que se apresentam muitas das vezes como fenômenos da natureza, como fatos históricos, aspectos de uma condição humana que muitas vezes pode se tornar e se torna uma fábula, uma lenda e uma mitologia. Mas a interpretação, ela se torna muitas vezes ingênua, tá? Ela se torna muitas vezes simplificada dentro do mundo e de sua própria origem. Então, o mito, ele é um relato, tá? Que ele tem uma forma alegórica e que assim possibilita e até deixa que o fato natural ele se torne um fato histórico e filosófico. O mito, ele surge a partir de figuras, ilustrações, imagens de uma pessoa em que a existência e o existencial se torna algo imaginativo e comunicacional que muitas das vezes não pode se ser comprovado, porque se torna e é muitas vezes fruto de uma ficção. O mito é um fato considerado então inexplicável e inconcebível, se tornando um enigma.
Agora, no aspecto social e no aspecto sócio, há crenças e crendices que são totalmente e se concebem geralmente desprovidas de um valor moral, de um valor social e construídas em grande parte por pessoas ou membros de uma circunstância ou até de um grupo social ou de uma situação, oriundos até, quem sabe, de uma tradição e cultura, que como suporte às suas ideias e propostas e interlocuções vão construindo posições mitológicas relacionados às suas próprias convicções. O mito também é uma representação de fatos e até de personagens que vão se destacar e se destacam no imaginário singular, individual, coletivo, grupal, e que tem a condição de levar a pessoa para fora da sua realidade para o universo de realidades. E muitas vezes fantasiosas. Então, na filosofia, é um discurso propositalmente poético e narrativo. Ele é sujeito e é transmissor de uma doutrina ou uma posição por meio de representação que é simbólica e mitológica. Outro sim também é que o mito é pré-histórico. O mito é oral, pré-histórico. Ele é cultural, porque ele pertence a um povo. E é muitas vezes também concepções feitas de situações e circunstâncias oriundas do mundo, do espaço, do contexto, do ambiente em que vive o autor do mito ou o promovedor do mito. O mito, como imaginário coletivo, vai questionar-se quem somos nós, vai questionar de onde viemos e para onde vamos. E a partir desse questionamento constrói o imaginário. Constrói os seus modelos antropomórficos, divinizados, de relações humanas sobre a ótica de fenômenos naturais, sob ideias de superioridade do homem sobre a questão principal de uma coisa natural e divina, e sobre o trabalho como sendo um castigo. Também, dentro dessa ótica e proposta, o mito se torna, em muitas das vezes, um estado de infantilidade e de fuga da humanidade. O mito, muitas das vezes, é um estado da consciência de um povo que sobre si mesmo e sobre a realidade que o circunda vai construindo as suas imaginações. O mito se manifesta como verdade, então, de uma origem intuitiva, pré-reflexiva, que não vai ser comprovada com críticas e com racionalizações. O mito não pode ser representado como uma primeira forma de ciência, por se tornar uma natureza pré-reflexiva, mas parte do saber e que é acumulado de um povo e de uma época determinada, de uma situação determinada.
Então, o mito, nesse contexto, ele vai revelar, ele vai promover uma forte carga pedagógica em alguns dos momentos das suas exposições, com a tentativa de ensinar sobre uma situação, utilizando-se de figuras de linguagem ou modo de como as pessoas vivem e concebem o mundo. Por exemplo, o mito de Pandora. Há outros sim também que podemos aqui e vamos incluir é pensar, por exemplo, no mito como uma realidade sem ser realidade. O mito como um momento em que a fuga da realidade é o grande fator, é o grande sentido, é o grande motivador para propor o mito. Agora, indo desse momento pré-história, mitos, contextos, ficções, e passando para a Idade Antiga, dentro ainda da história, nós temos aí já um outro universo, que é o fim de uma organização tribal para a organização das cidades gregas. Então, é o desenvolvimento do comércio, o aparecimento da moeda, a utilização da escrita, a base econômica assentada no trabalho escravo, e isso tudo criando condições para o aparecimento de pessoas liberadas de um trabalho produtivo que pode se dedicar e dar-se ao luxo de uma culturalidade. Agora, ainda nesse contexto e proposta de Idade Antiga, nós temos a busca da explicação da realidade. E aí entra as formas míticas de representação, não concediam, não davam mais conta nenhuma de explicar a complexa teia sociopolítico-econômica da vida humana. Segundo, o avanço do conhecimento matemático, astronômico, que criou modelos de racionalidade, vai promover o nascimento da filosofia no século V a.C., considerada pelos historiadores como a primeira forma de ciência do conhecimento ou a episteme, a epistemologia. Também, dentro dessa proposta, aí surge a filosofia grega, que é o avanço em termos de sistematização racional em face do antigo paradigma mítico. A filosofia grega que não permite, porém, uma verdade empírica e que tornava as conclusões desprovidas de uma utilidade prática para propor a hipotização teórica. A filosofia grega, revelando o conteúdo ideológico relativo nos costumes e interesses sociais da época, ao refletir o desprezo pelo trabalho manual. É a base aristocrática
escravagista, de um modus vivendi das elites helênicas, que vão explicar o porquê da ciência da época, sem ela ser voltada para a especulação teórica e não ter desenvolvido uma técnica. Também dentro dessa proposta, temos a Idade Antiga, que até o ano 476 depois de Cristo, ela também desenvolve-se com explicações da sociedade, que é uma filosofia que vai propor normas para melhorar a sociedade de acordo com seus princípios. E aí surge a sociologia, ou estudo da sociedade. Os estudos sobre a vida social, então, se começam a ter uma motivação, um objetivo, uma proposta de propor formas ideais de organização da sociedade, mais do que compreender a organização real. Se tornam normativos que buscam estabelecer regras e normas. E essas finalistas que vão propor uma finalidade para a organização social. Também, dentro ainda dessa interlocução, aí temos o fator filosofia, tá? O fator filosofia, que vindo a ser pensado em os pré-socráticos, os socráticos, os platonistas e depois os aristotelistas. Mas tendo como grandes mentores de uma filosofia antiga para depois pensar-se na filosofia moderna e, por fim, contemporânea, Platão e Aristóteles. Platão interpretando Sócrates e Aristóteles interpretando questões relacionadas à política. Platão relacionado à república, Aristóteles relacionado à política. Então, esses estudos, que se tornam estudos fragmentários de fator político, se tornam o domínio de um interesse puramente ético que tinha prioridade o fator social, ou fato social. A Idade Média, surge nela a teologia. Surge nela também o racionalismo e surge nela também os embates e debates. É o momento da desagregação do Império Romano, da invasão dos bárbaros, do fechamento da Europa sobre si mesma, da economia de subsistência, os denominados feudos. É nesse momento que nós vamos ter a ascendência da Igreja Católica como instituição que era para o período a mais estruturada e que conduzia os livros, artes e também controlava a política e a sociedade. Depois, ainda como efeitos e realidades da Idade Média, nós vamos ter também a ciência, que se torna uma ciência teocêntrica, onde tudo era interpretado à luz da fé
e tudo que não fosse ligado à fé era falso, e a igreja era a detentora da verdade. Ainda dentro desta proposta, surge-se aí a noção grega de verdade, a noção medieval de verdade, que a noção grega de verdade defendia o lógico racional, e a noção medieval de verdade, a verdade revelada pela fé. Em um outro aspecto ainda, nós vamos ter a teologia da Idade Média. A ciência, conhecimento, continua distanciada da técnica e da experimentação. As elites, nobreza e clero levam vida aristocrática e valorizam o ócio e desprezam as atividades práticas. O corpo é desprezado, castigado e se torna uma preocupação fundamental, que se é essa preocupação a salvação da alma. Um outro ponto é que a teologia na Idade Média ela tem alguns expoentes. Nos anos 354, 430, vamos ter Agostinho de Hipona, com as suas obras Cidade de Deus, aonde vai defender que os homens viviam na cidade onde reinavam e onde reinava o pecado e deveria caminhar para a cidade da graça, que era a cidade de Deus. E o outro, Tomás de Aquino, lá já quase, vamos dizer assim, na terceira etapa da Idade Média, 1227 para 1274, com a sua Suma Teológica, que era uma filosofia cristã chamada filosofia escolástica, que estudava as relações do homem com Deus. Dentro disto ainda temos, depois desse momento, a próxima etapa da história, que vamos adentrar a Idade Moderna. Na Idade Moderna, nós vamos ter a Revolução Científica dos séculos 16, 17 e 18. Um período de transição progressiva, substituição até da concepção finalista e normativa da sociedade para uma representação positiva da vida social. Vamos ter também, dentro dessa proposta da Revolução Científica, antecedentes, como a crise do sistema feudal do século XII, que vai originar a estagnação da técnica e da agricultura, a falta das terras produtivas, o excesso de população nos feudos e o misticismo religioso, que por fim vão promover as denominadas cruzadas. Concluindo esta aula e pré-aquecimento histórico, nós vamos ter os fatores surgindo, os fatores socioculturais, os fatores intelectuais e os fatores relativos ao sistema de ciência, que isso fica para um outro momento, para uma outra aula. Obrigado a todos.